Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. Chegou a hora! É hora das nossas previsões do WWE SummerSlam 2026, o segundo show principal do ano da WWE, o único PLE além da WrestleMania que acontece em 2 noites, e nós faremos live nos 2 dias, a partir de 6 e meia da tarde. Vocês vão ver a chamada no YouTube de vocês, tanto do sábado quanto no domingo. O PLE vai começar a partir das 7 horas da noite, horário de Brasília, 11 horas da noite, horário de Portugal. Então eu conto com todos vocês para estarem aqui conosco. Vamos fazer uma das maiores lives de luta livre do mundo. E eu conto com vocês para isso. Para isso é muito simples. Você vai assistir o SummerSlam num aparelho principal, a sua televisão provavelmente. E aí você pega um aparelho secundário, um celular ou um tablet, e para poder acompanhar a nossa live, vocês casem o áudio da live com o áudio do show, né? E aí, quando vocês casarem o áudio da live com o áudio do show, vocês podem, se quiserem, apagar o áudio da televisão e acompanhar com o áudio do segundo aparelho, ou então botar os dois áudios, não tem problema nenhum. Vai ser um enorme prazer ter aqui vocês conosco. Nosso recorde, para pulverizar, hein? 1.100 pessoas durante o show, recorde que a gente bateu na WrestleMania desse ano, e o recorde total de pessoas na live, 1.550 pessoas na aposentadoria do John Cena no ano passado. Eu tô contando com vocês para isso, beleza? Então, sábado e domingo, a partir das 6 e meia da tarde, a gente começa a nossa live, 7 horas da noite, no sábado, 7 horas da noite, no domingo, lives do SummerSlam. Vamos que vamos para a nossa prévia, onde eu vou dizer o que eu acho da luta, quanto tempo mais ou menos eu acho que essa luta vai ter, quem eu gostaria que vencesse e quem eu acho que vai vencer, tá bom? Então vamos embora. Vamos começar com Brock Lesnar e Oba Femi. Luta essa que vai acontecer no Hell in a Cell. A luta vai acontecer na jaula, irmão. Vai ser sinistro, tá? Essa é uma luta que eu tô com um pouco de medo, tá? Por quê? Porque a gente sabe que o Brock Lesnar não gosta de assistir os shows. Ele costuma realmente aparecer. Quando ele não tá no main event, ele gosta de fazer a primeira luta, aparecer, lutar rapidinho, pegar o contra-cheque dele e ir embora. E existe um grande risco dessa luta também abrir o show, abrir o sábado, tá? Assim como aconteceu com a luta deles na WrestleMania, que abriu o domingo. E aí, se isso acontecer, existe uma chance imensa dessa luta não ter muito tempo, durar aí uns 10 minutos no máximo. O que eu acho um pecado. Eu acho que essa luta deveria ter de 15 a 20 minutos, considerando que é uma Hell in a Cell. Hell in a Cell é uma luta na jaula, a jaula é afastada um pouquinho do ringue, e os lutadores usam muitas armas para poderem se estraçalhar. Então eu gostaria que essa luta tivesse mais tempo, ela tivesse mais tempo para ter uma história contada, considerando que deve encerrar essa rivalidade entre Oba Femi e Brock Lesnar. Assim, é uma luta que provavelmente vai ter muita arma, vai ter mesa, vai ter cadeira, vai ter candlestick, vai ter lata de lixo, vai ter de tudo, tá? Com certeza vai ter de tudo. Só não vai ter aquelas coisas que a gente vê lá na AEW, né? Cama de prego, aquário, furadeira, essas coisas não vai ter. Isso aí é coisa lá do pessoal que gosta de simular coisas horríveis lá no ringue, tá? Mas aqui na WWE provavelmente a gente vai ter algumas coisas assim. E eu acho que essa luta, ela foi construída, e essa rivalidade toda foi construída para, no final das contas, a gente ter o Oba Femi tendo o braço dele levantado. O Oba Femi é o futuro da companhia. Ele ofuscou completamente o Bron Breakker que estava sendo trabalhado para ser o futuro cara da companhia. O Oba Femi veio, puxou o tapete dele, deu um tapa, deu um safanão para ele, jogou ele pro lado e basicamente tomou todos os holofotes, tá? E a WWE claramente vai construir o Oba Femi para ser o cara no futuro, tá? O pessoal tava falando que o Bron Breakker ia ser múltiplo main eventer de WrestleMania. Não, na minha opinião vai ser o Oba Femi, tá? Então, essa luta claramente foi construída, essa rivalidade foi construída para botar o Oba Femi lá em cima. Dito isso, a gente não sabe se o Brock Lesnar se aposenta depois dessa luta. As notícias que a gente tinha antes do SummerSlam é que ele iria se aposentar no SummerSlam, porque é na casa dele, em Minnesota e tudo mais. Só que ele teve toda aquela papagaiada na WrestleMania, depois ele desistiu. Então, mesmo que ele resolva tirar as sapatilhas de novo e se aposentar de novo, a gente não vai poder confiar nisso, né? Então, sinceramente, eu acho que é capaz até do Brock Lesnar lutar mais um pouquinho, tá? Quem sabe e lutar até a WrestleMania 43, até porque vai ser lá na Arábia Saudita, os árabes vão botar uma grana gorda para que o Brock Lesnar apareça lá.
Então, eu não acredito que o Brock vai se aposentar, não. Dito isso, eu acho que o resultado dessa luta aqui talvez seja um dos mais óbvios do SummerSlam. Tá muito na cara. É o resultado que eu gostaria, é o resultado que vai acontecer. O Bafemi vai vencer essa luta. Eu espero que tenha de 15 a 20 minutos, mas eu tô achando que vai ter de 10 a 12 minutos, tá? E ela vai acabar decepcionando a gente. Eu espero que ela não decepcione. Eu espero que a gente acabe tendo uma boa luta e a gente acabe se divertindo vendo essa luta. Mas eu quero aguardar para poder ver o que vai acontecer. Então, minha aposta, Obafemi vencedor e destruindo o Brock Lesnar com um Fall from Grace numa mesa. Tá? Eu acho que ele vai dar um Fall from Grace numa mesa, talvez até da segunda corda. Vamos ficar ligado se isso vai acontecer. A segunda luta que a gente vai falar aqui é a luta de trios entre Usos e Jacob Fatu versus Royce Keys, LA Knight e Solo Sikoa. Essa luta aqui é uma luta que eu acho que não vai levar muito tempo, eu acho que vai ter no máximo aí 12 minutos, tá? Até porque vai ter muita gente entrando e a gente sabe que no SummerSlam, como a rampa vai ser grande e eles estão considerando o tempo de cortina a cortina, eles vão perder muito tempo com as entradas e vai acabar que a gente não vai ter não vai ter muito tempo para a luta em si acontecer. Eu acho que vai ser uma luta extremamente veloz, vai ser um spot fest, tá? E aqui a gente vai ficar intrigado com duas coisas. Primeiro, o Jacob Fatu abandonar os Usos, da mesma forma como os Usos abandonaram o Jacob Fatu nesse último Monday Night Raw. E do outro lado, a intriga tá com o Solo Sikoa, se ele vai trair o LA Knight Royce Keys e se ligar à Bloodline. Até umas 2, 3 semanas atrás, a minha aposta, assim, cravada na pedra, seria que o Solo Sikoa iria trair o LA Knight Royce Keys, se aliar à Bloodline e a gente ia ter uma mega Bloodline atrás ali apoiando o Roman Reigns. Mas eu acho que o hype em cima do personagem face do Solo Sikoa é muito grande. Assim, o Solo em pouquíssimo tempo ele ganhou um carisma com o público enorme. Todo mundo na IWC tá gostando muito desse novo Solo Sikoa face, engraçadinho, fanfarrão, tá? Então, eu já começo a ficar em dúvida sobre qual o resultado possível que a gente vai ver aqui. Se a gente acreditar no Booking 50-50, considerando que o Royce Keys, o LA Knight e o Solo Sikoa saíram por cima nesse último Raw, a história seria dos Usos e o Jacob Fatu vencerem a luta no SummerSlam. Não é o que eu gostaria. Eu gostaria que o Keys, o Knight e o Sikoa vencessem a luta. Com o Solo Sikoa fazendo pinfall, mandando o Samoan Spike nos Jacob Fatu e roubando o pinfall no final, para poder aumentar o nível de rivalidade entre o Solo e o Jacob. Mas eu acho que vai acontecer exatamente o contrário. Eu acho que os Usos e o Jacob Fatu vão roubar uma vitória no final das contas, com muita confusão e possivelmente com algum erro do Solo Sikoa, talvez mandando o Samoan Spike em cima de alguém e aí o cara é tirado do caminho, ele acerta em outra pessoa, aumentando a intriga e fazendo o LA Knight e o Royce Keys acharem que o Solo Sikoa está traindo eles. Eu não acho que eles vão puxar o gatilho na história no SummerSlam. Eu acho que eles vão esticar essa história um pouquinho de tempo, até porque daqui a pouco vai ter o Money in the Bank e aí essa rivalidade Jacob Fatu Solo Sikoa e Solo Sikoa Jey Uso pode ser alimentada também lá no Money in the Bank, tá? Então, para mim, apesar de que eu gostaria de ver o LA Knight, o Royce Keys e o Solo Sikoa vencendo, eu acho que os Usos e o Jacob Fatu vão acabar saindo vencedores desta luta. Agora vamos falar da luta de trios feminina, onde Fatal Influence vão enfrentar Nikki Bella, Brie Bella e Paige. E essa luta aqui, gente, é uma luta que provavelmente vai ser a luta mais curta da noite 1, tá? Por quê? Ela vai ter muitas lutadoras entrando, a entrada da Fatal Influence é enorme, e ela demanda um tempo para se desenvolver e elas merecem ter uma entrada elaborada. A Nikki e a Brie Bella provavelmente vão entrar juntas, a Paige vai entrar logo depois, elas três vão vir pro ringue. E eu acredito que, como a Nikki, a Brie e a Paige são um pouquinho mais limitadas no ringue, a luta em si vai ter uma mecânica da Fatal Influence cortando o ringue, possivelmente para cima da Paige, e elas esperando para fazer o hot tag para a Nikki Bella. Nikki Bella vai entrar no final da luta para ver arregaçando todo mundo. E como é uma luta em que, principalmente do lado da Nikki, da Brie e da Paige, a qualidade
não tá no mesmo nível das demais lutadoras da, da realidade que a gente vive hoje na luta livre feminina. Eu acho que a WWE vai tirar um pouquinho de tempo dessa luta para poder preservar todo mundo, não expor as lutadoras e dar mais tempo para outras lutas, tá? Então essa luta provavelmente eu acho que vai ter menos de 10 minutos, o que vai decepcionar um pouquinho os fãs de luta livre feminina, tá? E tem muita gente que é muito fã de luta livre feminina. Dito isso, eu gostaria que a Fatal Influence vencesse, tá? Até para poder dar uma alavancada ali na Lane Reed, na Fallon Henley, que são as atuais campeãs de duplas. Não é legal para as novas campeãs de duplas ficarem perdendo luta aí como se não fosse nada. Mas eu acho que, pelo fato da Nikki Bella estar voltando, pelo fato da Nikki e da Brie voltarem a poder fazer uma dupla, eu acho que a Nikki, a Brie e a Paige vão vencer com uma das duas, provavelmente a Nikki Bella fazendo o pinfall, provavelmente na Lane Reed. Dessa forma, a Nikki e a Brie vão poder dizer que elas, como duplas, fizeram pinfall nas campeãs de duplas e vão pedir uma luta pelo título mais pra frente. Talvez no show que vai acontecer no dia 7 de outubro. Tá? Então vai ter um tempinho para elas desenvolverem essa história aí. Na verdade, em setembro, né? Em setembro no início de setembro vai ter um Saturday Night Main Event. Pode ser que elas marquem uma luta para esse show, tá? Mas eles vão estender essa rivalidade mais um pouquinho, até para Nick e para Brie terem a chance, como Bella Twins, de ganhar esse título. E eu acho que vai acontecer, tá? Então, dito isso, eu acho que Nikki Bella, Brie Bella e Paige vencem essa luta, com Nikki Bella fazendo pinfall na Lane Reed. Essa é a minha aposta para essa luta. Agora vamos falar de Gunther e Nick Aldis. Essa luta aqui, gente, ela tem um potencial enorme de roubar a cena da primeira noite. Por que eu tô falando isso? Porque tanto o Gunther quanto o Nick Aldis são da escola europeia de luta livre. Ou seja, é pancadaria pura. Se vocês se lembram das lutas do Gunther com Drew McIntyre, do Gunther com Sheamus no Clash in Paris, na verdade, Clash in the Castle, que eles tiveram, né? Foi até uma luta 5 estrelas. Ou da luta do Gunther, do Drew McIntyre e do Sheamus na WrestleMania 39, outra luta 5 estrelas. Vocês sabem do que eu tô falando. Dois lutadores de estilo europeu, geralmente os caras se arrebentam no ringue. É pancadaria pura. Os caras tomam liberdades e dão liberdade pro oponente para bater a Vera. Então, cara, é uma luta pegada. E eu acho que é o que vai acontecer aqui. Vai ser uma luta de arrebentar. Eu acho que essa luta aqui vai ter entre 12 e 15 minutos. Eu acredito que vai ser uma luta que eles vão dar bastante espaço pro Nick Aldis surpreender o Gunther. Não acho que eles vão fazer o Nick Aldis ficar apanhando 90% da luta. Pelo contrário, eu acho que o Nick vai surpreender o Gunther no começo. Depois o Gunther vai vir com a sua força. O Nick Aldis vai reverter. Vai ficar uma luta bem pegada mais pro final. Porém, eu acho que o Gunther vai acabar vencendo. E é o único resultado plausível aqui dessa luta. Por quê? Porque o Nick Aldis é um ex-general manager. Ele não luta há 3 anos. Por mais que ele tenha sido um ex-campeão da TNA e um ex-campeão da NWA, a não ser que a WWE tivesse planos de fazer o Nick Aldis ser um lutador de tempo integral na WWE, a única lógica que existe é o Gunther aposentar o Nick Aldis. Entendeu? Então, eu particularmente acho que é isso que vai acontecer. Tá? Eu não acredito que o Nick Aldis tenha qualquer chance de derrotar o Gunther. Não acho que ele vai vencer. Eu acho que vai ser sim uma luta bem pegada. Eles vão dar bastante ofensiva para o Nick Aldis, mas no final o Gunther vai sair com a vitória. O Gunther, que aposentou o Goldberg, aposentou o John Cena, aposentou o AJ Styles, vai aposentar sim o Nick Aldis. É uma pena que ele não vai aposentar o Brock Lesnar. A gente estava achando que ia ser Gunther e Brock Lesnar. Ele vai aposentar o Nick Aldis e aí pode ser que o Nick Aldis volte a ser General Manager, tá? A gente vai ter que ver se eles vão manter essa história aí daqui pra frente. Vamos falar agora um pouquinho de Liv Morgan e Io Sky. Essa é uma das lutas que eu tô mais dividido. E essa é a luta que tem o maior potencial de quebrar a banca, tá? Por que eu tô falando isso? Porque tanto uma lutadora quanto a outra, se vencer, conseguem histórias para frente. Por quê? Eu acredito que para Io Sky vencer essa luta, ela precisa de ajuda, porque a Liv Morgan ela tem a Raquel Rodrigues e a Roxane Perez do lado dela para apoiar. Enquanto a Io Sky, ela basicamente está sozinha. A Sol Ruka andou ajudando a Io Sky um pouquinho, e ela pode ajudar.
A Rhea Ripley pode aparecer para ajudar? Pode, mas eu acho difícil, considerando o problema dela no joelho. Eu não sei se eles fariam a Rhea Ripley voltar para ajudar a Io Sky, considerando que no domingo vai ser disputado um título interino da WWE. A Rhea não está liberada clinicamente para poder bater de frente com ninguém. Então eu não acho que a Rhea vai aparecer. Tá? Posso estar enganado, pode ser que eles façam isso só para gerar uma comoção ali com a plateia, né? Fazer a Rhea aparecer e a mulherada, né? A galera toda, todo mundo, todos os fãs explodirem na arena. Eu não acho que vai acontecer isso, tá? O que eu acho que vai acontecer? A Sol Ruka vai tentar ajudar a Io, mas ela vai estar ali, Raquel Rodrigues e Roxane Perez batendo de frente com a Sol. E eu acho que quem vai aparecer para ajudar vai ser a Stephanie Vaquer. Eu tô apostando que a Stephanie vai voltar durante o SummerSlam, tá? Um dos retornos, aparições, eu acho que vai ser da Stephanie Vaquer. E aí, quando isso acontecer, na confusão é que pode acontecer ou da Io Sky vencer a luta ou da Liv Morgan roubar a vitória. Considerando o booking 50-50 da WWE, 50% para um lado, 50% para o outro, como a Io Sky saiu por cima no Monday Night Raw, a Liv Morgan provavelmente ganha no SummerSlam. Mas eles já quebraram isso algumas vezes, inclusive no próprio Night of Champions, que a Liv, acho que a Io tinha saído por trás, tinha saído por cima antes do Night of Champions e acabou ganhando no Night of Champions, tá? Considerando isso tudo, a minha torcida é pela Io Sky. Eu gostaria muito que a Io Sky ganhasse esse título, porque ela merece, ela é uma excelente lutadora, ela merece ser campeã, e ela teria rivalidades prontas com a Stephanie Vaquer, por conta da luta que a Stephanie ganhou o título, foi contra a Io Sky no ano passado, quando o título estava vago, quando a Naomi dropou o título, e também com a Liv Morgan, considerando que a Liv, ao perder o título, iria querer a revanche. E além disso, nesta situação da Liv Morgan perder o título, poderia se abrir uma confusão generalizada dentro da Judgment Day com as três lutadoras, a Liv Morgan, a Raquel Rodrigues e a Roxane Perez, acharem que tem direito ao título. Principalmente se a Roxane Perez ganhar o Money in the Bank. Inclusive, eu digo aqui e vou repetir, a Roxane Perez ela passa a ser a favorita a ganhar o Money in the Bank, especialmente se a Io Sky ganhar. Tá? Por quê? Porque se a Io Sky ganha, pode ser que a Liv Morgan e a Roxane Perez vão para o Money in the Bank e a Roxane ganhe, causando a raiva da Liv. E isso acaba implodindo com a Judgment Day de vez, né? Com a Liv Morgan exigindo que a Roxane entregue a maleta para ela e a Roxane falando que não. E aí causando a treta toda entre o Judgment Day e a Raquel Rodrigues no meio, como campeã intercontinental, tá? Então, eu acho que tem muitas histórias e muitas saídas para cá. Quem eu gostaria que vencesse? Vou repetir. Io Sky. Eu acho que ela merece carregar esse campeonato mundial feminino, ela é uma excelente lutadora, conecta bem com o público. Quem que eu acho que vai vencer? Liv Morgan. Eu acho que a Liv Morgan vai vencer. Eu acho que a Liv Morgan vai manter o título porque a WWE vai querer ir pelo caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? A Liv Morgan ganhar o título, a Roxane Perez ganhar o Money in the Bank, e aí fica aquela tretinha assim, a Liv falando no ouvido da Roxane, Roxane, vai fazer o cash-in no SmackDown. E aí a Roxane ficando olhando assim, mas por que eu vou fazer o cash-in no SmackDown se eu posso fazer o cash-in em você, que você é do meu tamanho, enquanto a Charlotte Flair, a Chelsea Green, a Rhea Ripley são muito maiores do que eu, entendeu? Então, assim, não tanto a Chelsea Green, mas a Charlotte Flair e a Rhea Ripley são muito maiores do que a Roxane Perez. Então ela poderia pensar assim, pô, vou pegar uma lutadora que é mais da minha estatura, né? Então, assim, eu acho que teria muito mais intriga com a Roxane Perez, Money in the Bank e a Liv Morgan campeã. Então, eu acho que, como é o caminho mais fácil, eu acho que a WWE vai acabar partindo para esse caminho. Eu acho que a Stephanie Vaquer vem, ela vai causar um saceiro do lado de fora, a Io Sky vai se aproveitar, vai quase fazer o pinfall, vai ser no 2.9999, o público vai achar que a Io Sky vai ganhar o título, a Liv Morgan vai chutar, a luta vai continuar, e aí, eventualmente, ela vai conseguir fazer o Oblivion. Talvez até com o Dominic Mysterio aparecendo na luta, tá? Então, eu gostaria que você aí, minha aposta, Liv Morgan. Eu acho que essa luta vai ter entre 12 e 15 minutos, tá? Eu acho que eles vão dar um tempinho a mais pra essa luta, considerando o fato de que a Liv Morgan
tirou tempo da luta dela na WrestleMania e isso foi falado no Rio. Ela só teve 7 minutos de luta porque pediram pra ela pra tirar tempo da luta dela. Eu acho que vão devolver esse tempo pra ela agora, pra que ela possa brilhar junto com a Io Sky, tá? Então 12 a 15 minutos pra essa luta. Pra terminar o sábado, nós temos CM Punk e Cody Rhodes. Essa luta aqui, gente, eu acho que pode ser uma luta que vai surpreender muito a gente no SummerSlam, tá? Muita gente fala que o CM Punk é cansado, muita gente fala que o Cody Rhodes é chato. Tá rolando de tudo um pouco. Eu acredito que, mesmo com o CM Punk sendo cansado e o Cody Rhodes sendo chato, essa luta vai ser uma luta 5 estrelas. Tá? Eu acho que esses dois têm um potencial de entregar um lutaço pra gente. Eu acho que essa luta vai ter entre 20 e 30 minutos de duração, vai ser a luta mais longa da noite, é um main event, eu acho que eles vão dar bastante tempo pra essa luta. E com relação ao resultado, gente, e aqui eu já sei, o pessoal acha que eu tenho ódio do Roman Reigns e eu sou passapanista pro Cody Rhodes. Vou deixar uma coisa bem claro, que da galera que tá aqui no SummerSlam, meu lutador favorito é o CM Punk, tá? Não é o Cody Rhodes. O meu lutador favorito é o CM Punk, é o meu lutador favorito da época lá de 2011, tá? Era o meu lutador favorito, entre Punk e Cena eu era CM Punk, mas eu acho que o Cody Rhodes representa melhor a companhia do que o CM Punk. Por isso que eu acho que para o longo prazo seria interessante ter o Cody Rhodes como campeão de novo, mas não como face. Eu gostaria de ver o Cody Rhodes tornando o Rio e roubando esse título do CM Punk. Talvez até dando um low blow, que nem o Cena fez com ele vendendo a alma para poder pegar o título de volta. Para ele aparecer na sexta-feira, no SmackDown seguinte, de cabelo todo preto, de terno escuro e sacaneando com todo mundo da plateia. Eu acho que faria muito bem pro Cody Rhodes se tornar Rio. Não é à toa que eu postei um vídeo essa semana no Sincerão da Galera falando sobre isso, tá? Eu acho que o Cody Rhodes como Rio e como um Rio dominante, um Rio que fala verdades, um Rio que joga na cara falando que o CM Punk é um hipócrita, seria perfeito para os negócios da WWE. Eu acho que seria ótimo. O Cody Rhodes ele poderia ficar como vilão até o ano que vem, e aí no ano que vem alguém vinha e roubava o título dele, tá? Agora, vai acontecer isso? Eu tenho minhas dúvidas. Por quê? Porque, cara, o Cody Rhodes, ele ainda é muito midiático. O Cody Rhodes, ele tá numa situação que era a situação do John Cena nos anos 2000 e 2010. A WWE não vai querer perder a galinha dos ovos de ouro, cara. Esse cara vende muito merchan, meu irmão. Esse cara faz muita mídia. Então, pro cara, como vilão, ele conseguir fazer tudo isso é muito difícil. Muito difícil. Então, eu acho que o Cody vai acabar se mantendo como mocinho. E aí, restaria o outro lado. Será que o CM Punk se torna heel? O CM Punk heel a gente sabe que é espetacular também. Eu gostaria do Cody como heel. Mas o CM Punk heel também é espetacular. Vai acontecer? Não sei. É capaz da WWE decepcionar a gente, porque a gente tá na expectativa de alguém tornar heel nessa luta. E nós estamos criando essa expectativa. A WWE, ela deu poucas indicações disso. Deu algumas. Qual foi a maior indicação de alguém se tornar heel nessa luta? O CM Punk jogando o cinturão na cara do Cody Rhodes e o Cody Rhodes todo egocêntrico, todo egoístinha lá na disputa de promos com o Punk, coisa que o Punk falou a verdade. Tá? Então, ele tem algumas coisas ali, tanto para um quanto para o outro, para eles virarem vilões. Mas, cara, eu não consigo tirar da cabeça que a WWE vai decepcionar todo mundo, vai quebrar a expectativa de todo mundo, vai fazer uma luta no X1 respeitável, no final o CM Punk vai vencer e vai manter o campeonato da WWE. O que vai acontecer depois disso é outra coisa, porque depois da luta, o Cody Rhodes pode tornar heel. Pode até acontecer, e assim, não existe nenhuma especulação sobre isso, tá? É divagação da minha mente. Do Randy Orton aparecer, ele apontar pro Cody e apontar pro Punk, e o Cody Rhodes tornar heel pra cima do Punk depois da luta, e eles reformarem a Legacy, tá? Os dois ali, sem o Ted DiBiase Jr., tá? Eles poderiam ali se tornar aliados de novo. Pode acontecer? Pode. Iam jogar fora o punch que o Randy Orton deu na cara do Cody depois da WrestleMania? Iam. Mas, cara, a WWE é ótima de fazer esquecer essas coisas, entendeu? Enfim, eu gostaria muito que o Cody vencesse se tornando heel e na sexta-feira aparecendo com cabelo preto de novo.
mas eu acho que vai dar CM Punk. Eu acho que vai dar CM Punk. CM Punk vai ganhar o título, vai manter o título, e ele provavelmente vai fazer uma rivalidadezinha curta aí com o vencedor do Number One Contender. A gente já vai falar sobre isso. Luta essa que vai acontecer no domingo. 20 a 25 minutos, 20 a 30 minutos. Potencial enorme dessa luta ser 5 estrelas. Vamos esperar para ver. Agora vamos para o domingo, tá? O domingo vamos começar falando sobre Penta e Chad Gable. Eu acho que essa luta abre o domingo, tá? Para poder dar uma levantada no público. Por quê? Porque nós temos um campeão mega popular da WWE, que é o Penta, mega popular entre o público hispânico, contra um cara que é da casa, né? Que é o Chad Gable. O Chad Gable é de Minnesota, né? Assim como o Brock Lesnar também é de Minnesota. Então, aqui nesta situação, eu olho como uma luta que também só tem um resultado óbvio, que seria o Chad Gable fechar a jornada de herói dele e ele ganhar esse campeonato intercontinental. Se você viu, eu não vou repetir toda a história, se você não viu, dá uma olhadinha no meu vídeo em que eu faço um panorama das histórias para esse SummerSlam, tá? Foi o vídeo que eu postei ontem. Nesse vídeo, eu falei sobre como essa jornada de herói de Chad Gable começa lá na WrestleMania 40. Antes da WrestleMania 40, quando ele tenta derrotar o Gunther pelo Campeonato Intercontinental, não consegue. E aí, depois da WrestleMania 40, ele turna a Rio. Passa a Rio durante um ano, depois ele vira El Grande Americano em 2025. Ele passa um ano inteiro atuando como lutador e no final das contas ele perde uma luta de máscara versus máscara e volta a ser face. E aí ele diz, pô, agora eu entendi o que é a luta livre, agora eu sei o que é ser um lutador. Então, o único resultado lógico, narrativo aqui, é o Chad Gable fechar a jornada de herói dele, derrotando o Penta e mostrando, cara, eu realmente consegui compreender o que é ser um lutador, o que é a luta livre, e eu finalmente consegui ver o que eu preciso fazer para derrotar um lutador. Porque só sendo um lutador para derrotar um lutador, pelo menos na lógica dessa história, né? A gente sabe que os lutadores na WWE são grandes jobbers, essa que é a verdade. Mas aqui, nessa jornada do Chad Gable, eu acho que a única coisa que faz sentido ele vencer. É o que eu quero, é o que eu acho que vai acontecer. Chad Gable, novo campeão intercontinental da WWE, para manter essa feud com o Penta durante um tempo, tá? Eu acho que essa feud não termina aqui não. Agora vamos para a luta mais esquisita do SummerSlam inteira, a luta que eu já tô dando hate de antecedência, a luta que provavelmente vai ser a pior luta e ao mesmo tempo deve ser a mais engraçada do show, que é Danhausen versus Dominic Mysterio numa luta Human Money on a Pole, ou dinheiros humanos em um poste. Essa luta ela funciona da seguinte forma, você coloca uma vara assim, de 4 metros, um pau de sebo de 4 metros de altura em um dos corners, os lutadores eles penduram, né, a WWE pendura o dinheiro ou qualquer outra coisa, né? Quando a luta é por outra coisa. Mas eles vão pendurar ali o dinheiro em cima desse poste. E o primeiro lutador que subir o poste e pegar o dinheiro se torna o vencedor da luta, tá? E aí eu acredito que essa luta tem o potencial de ser horrível em matéria de qualidade. Porque é uma luta que basicamente vão ficar os dois se estapeando para poder alcançar. É uma luta no DQ, sem desclassificação. Mas eu não sei se eles vão utilizar qualquer tipo de armas para que um evite o outro de subir. É provável que tenha muitas interferências. O J.D. McDonough com certeza vai ajudar o Dominic. O Danhausen com certeza vai arranjar a ajuda de alguém para poder subir nesse poste. E eu acredito que vai ter muita gente envolvida. Os Mini-Hausens vão aparecer. Eu acho que vai aparecer mais alguém para ajudar o Danhausen, tá? Essa luta provavelmente vai ser a luta que a gente vai passar raiva do SummerSlam. Mas pode ser que seja engraçada. Então a gente tem que aguardar para ver. O que eu acho? Que o Danhausen vai vencer a luta. Era o que eu gostaria? Não, não era o que eu gostaria. Eu gostaria que o Dominic vencesse a luta porque ele é o lutador mais sério. Ele é o mega campeão da AAA. Mas, cara, o Danhausen furou a bolha de um jeito tão absurdo que o cara tá mega hypado com o mundo inteiro. Então eu acredito que eles vão dar essa vitória pro Danhausen. E tem um outro detalhezinho que a WWE começou a vender, tá? Isso é importante a gente citar. O Danhausen está 17-0 em lutas na WWE, contando live event. Vocês estão percebendo o que isso significa? Para a WWE começar a falar sobre isso, é capaz de eles fazerem o Danhausen ficar invicto e quebrar o recorde do Goldberg. Segura isso aí, bota na cabeça essa informação,
tá? E respira com calma. Pode ser que aconteça isso. Pode ser que a gente tenha Danhausen esticando sem perder durante muito tempo na WWE, tá? Bom, como eu disse, eu gostaria que o Dominic ganhasse, mas eu acho que o Danhausen vai ganhar. E para a WWE já ter falado que o cara tá 17-0, eu não duvido nada que eles estiquem ele e façam ele quebrar o recorde do Goldberg, tá? Eu não duvido nada. Agora vamos falar de Finn Balor e Sami Zayn, luta pelo posto de desafiante número 1 ao campeonato indiscutível da WWE. Provavelmente a luta da noite, da noite 2, sem considerar o main event. Porque o main event eu acho que provavelmente vai passar de 5 estrelas, tá? Essa luta aqui, se eles derem de 15 a 20 minutos pra ela, que eu não acho que vai acontecer, eu acho que vai ter de 10 a 15, mas se derem de 15 a 20, essa luta é 5 estrelas. Porque tanto o Finn Balor como o Sami Zayn são excepcionais no ringue. E a possibilidade de eles fazerem uma luta com golpes e contra-golpes, e golpes e contra-golpes, e um usando o finisher do outro e coisa do tipo, é enorme. Eu acredito que tanto um quanto o outro vão aproveitar essa oportunidade para poder mostrar o seu talento e mostrar que os caras estão entre os melhores lutadores no ringue na WWE nos dias de hoje. Existe uma possibilidade aqui do Sami Zayn vencer a luta com a ajuda do Johnny Gargano. Eles estão com essa história do Johnny Gargano comatoso já tem um tempo. Pode ser que o Johnny acorde para poder ajudar o Sami. Eu não estou vendendo essa ideia. Eu estou apenas conjecturando que pode acontecer. Tá? Mas se não acontecer, ainda assim vai ser um lutão. Quem eu gostaria que vencesse essa luta? Finn Balor. E eu acho que o Finn Balor merece vencer essa luta e eu acho que ele merece ter uma rivalidade para ganhar um campeonato mundial de novo. Se o Sami Zayn ganhou um campeonato por 9 dias, se o Drew McIntyre ganhou um campeonato por 2 meses esse ano, entre os reinados ali do Cody Rhodes e do CM Punk, por que não dar um reinado para o Finn Balor de 1, 2, 3 meses? Eu não vejo problema nenhum com isso. Muita gente pede para que o título da WWE troque de mãos mais vezes. Eu acho que aqui seria perfeito. O Finn Balor é um cara que merece muito ser conhecido por ser um campeão mundial, que não seja um campeão mundial de um dia, por causa da lesão que ele teve em 2016. Então, eu acho que o Finn Balor deveria ser elevado, ele deveria ser colocado na linha do campeonato mundial, e eu acho que a WWE deveria fazer sim com que o Finn Balor vencesse. E a forma de fazer isso é muito simples. Faz o Finn Balor derrotar o Sami Zayn, depois faz o Finn Balor enfrentar o CM Punk e o Sami Zayn interferir na luta. O Sami Zayn interfere na luta e acaba causando a vitória do Finn. E aí ele vai, o CM Punk e o Sami Zayn rivalizar de um lado e o Finn Balor vai ser campeão do outro. Eu acho que daria muita liga, tá? Então, eu gostaria muito que o Finn Balor vencesse e se tornasse o novo number one contender para o campeonato da WWE com a condição de ganhar esse título mais para frente. Mas eu acho que vai dar Sami Zayn. Tá? Aqui tem muita gente apostando no Finn Balor, eu sei disso, mas eu acho que vai dar Sami Zayn depois de uma grande luta, talvez com uma roubada do Sami Zayn para sedimentar a vilania dele, talvez com uma interferência do Johnny Gargano e da Candice LeRae. Eu acho que o Sami Zayn vence essa luta, se torna o novo number one contender e vai rivalizar de novo com o CM Punk ou com o Cody Rhodes, seja quem vencer a luta. Tá, eu tô apostando que o CM Punk vai manter o título, então a gente teria Sami Zayn e CM Punk. Vamos ver se isso vai acontecer novamente. E aí o Sami Zayn teria a revanche que ele merece, que ele deveria ter recebido desde o começo, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre Trick Williams e Baron Corbin. Eu não vou falar muito sobre essa luta não, porque foi uma luta que caiu de paraquedas, porque o Baron Corbin retornou recentemente para a WWE. Eu acho que vai ser uma luta para ele poder mostrar que ele ainda consegue lutar bem, que ele tem qualidade, mas eu não consigo ver o cara ganhando o campeonato dos Estados Unidos na primeira luta voltando para a companhia, tá? Seria interessante ver o Baron Corbin campeão? Poderia ser, sabe? Porque tem aquele fator, né? Pô, o lutador caiu de surpresa, o outro não conhece muito ele e tal. Então não seria de todo ruim ter o Baron Corbin campeão dos Estados Unidos. Eu acho que é o lugar dele, entendeu? Mas eu acho que não vai acontecer. Eu acho que a WWE está muito mais hypada com o Trick Williams. Então eu acho que o Trick vai acabar ganhando, possivelmente com alguma interferência ali do Rick Saints. Né? O Rick Saints que estava nesse cenário do Campeonato dos Estados Unidos. Pode ser que o Carmelo Reis apareça também. E aí nesse salseiro todo o Trick Williams consiga mandar um trick shot na cara do Baron Corbin e ganhar a luta. Eu acho que eles vão tentar vender a ideia do Baron Corbin mandar
o End of Days, talvez ele até consiga acertar o End of Days no Trick Williams, mas é possível que de repente o Rick Saints apareça e puxe o juiz do ringue, fazendo com que o pinfall não se consolide, tá? Então, a minha aposta é o Trick Williams vencendo a luta, é o que eu gostaria que acontecesse. E aí, tendo ali interferência do Rick Saints, talvez confusão com o Carmelo Reis, envolvendo eles ali nessa situação, eles podem esticar essa feud mais um pouco, e aí mais pra frente fazer a Fatal 4-Way, que todo mundo achava que deveria ter acontecido no SummerSlam entre Trick Williams, Baron Corbin, Carmelo Reis e Rick Saints. Agora vamos para a luta de escadas pelo campeonato interino feminino da WWE, entre Charlotte Flair, Jade Cargill, Chelsea Green, Tiffany Stratton e a vencedora entre Giulia e Lash Legend. Luta essa que vai acontecer no SmackDown. Para começo de conversa, eu acho que a Giulia vai vencer a luta e vai avançar para a luta de escadas, tá? Por mais que a Lash tenha a Nia Jax ali para ajudar, eu acho que a WWE vai colocar a Giulia. Para quê? Para ela voar para tudo que é lado. Eu acho que a luta vai ter mais emoção com a Giulia do que com a Lash Legend. Nada contra a Lash, mas ela é muito mais maçudinha do que a Giulia. A Giulia, ela está acostumada a voar no ringue. Considerando que uma luta de escadas, o pessoal vai cair de lá de cima, vai se esborrachar no ringue, é mais lógico de que isso aconteça com uma lutadora mais ágil que esteja acostumada a alturas. Então por isso que a minha aposta é que a Giulia vai dar um jeito de entrar nessa luta. Agora, com relação à luta em si, nós temos algumas situações. Se a Giulia entrar, e eu acho que a Giulia vai entrar, e aí essa vai ser a minha análise aqui, nós temos duas duplas que meio que se anulam por conta de rivalidades antigas. Giulia e Tiffany Stratton, Charlotte Flair e Jade Cargill. Tá? Essas duas duplas meio que se anulam, podem acabar se estraçalhando no meio do ringue, uma ir para um lado e uma ir para outra. E aí sobraria o espaço para a Chelsea Green. E eu acho que essa luta é perfeita para que a Chelsea Green saia como campeã mundial. Por mais que seja campeã mundial interina. Por que isso? Porque é uma luta de escadas, não vence a melhor lutadora, vence a lutadora mais inteligente, mais esperta, mais ágil, mais oportunista. Então, essa é uma luta perfeita para grandes surpresas, para lutadores que não estão ali no cenário normal do campeonato acabarem levando o título. Então, eu consigo ver uma Chelsea Green vencendo essa luta e se tornando campeã interina da WWE. A única coisa que me impede de crer que a Chelsea Green realmente tem alguma chance de vencer é a ideia tosca e enraizada na cabeça da WWE que a Chelsea Green não é uma lutadora de main event. E eles pensam nas rivalidades, principalmente do main event, eles não vão pensar na lutadora que merece mais ou na lógica das histórias. Eles vão pensar na luta que vende mais. E se vocês pensarem numa luta de unificação de título entre a Chelsea Green e a Rhea Ripley, vocês acham que essa luta venderia ingresso? Ou vocês acham que venderia mais ingresso uma luta entre a Rhea Ripley e a lutadora que eu acho que vai vencer essa luta, que é a Charlotte Flair? Pois é. Eu acho que Rhea e Charlotte vende muito mais. É uma luta que já tem um tempo que não acontece e eu acho que vai acontecer de novo, tá? Eu fico com uma pena, assim, eu gostaria muito que a Chelsea Green saísse do SummerSlam com esse título. Na minha opinião, é até fácil de resolver isso. Por quê? Porque um título interino também pode ser defendido. Não significa que a Chelsea Green vai ficar com esse cinturão congelado na cintura dela até a Rhea Ripley voltar. Ela pode defender esse título interino. Então a Chelsea Green poderia vencer o título no SummerSlam e perder logo depois. Entendeu? A Charlotte poderia vir, botar o dedo na cara dela, fazer uma luta mais pra frente, no mês de agosto, e ganhar o título da Chelsea Green. E aí a gente ter a luta entre a Rhea Ripley e a Charlotte Flair. Vai acontecer isso? Não sei. Depende se a WWE vai ver o nosso vídeo, né? Porque eu acho que, sinceramente, vendo como é que as coisas funcionam no criativo quando a gente vê o Unreal, eles vão pensar o seguinte: a melhor possibilidade aqui que a gente tem é fazer a Charlotte Flair, que voltou a ser uma das maiores faces da companhia, ganhar esse cinturão interino e ela levar esse cinturão até a Rhea Ripley voltar para que elas possam fazer uma mega luta de unificação, podendo ser um possível main event de um show. Tá? Então eu acho que é isso que vai acontecer. O que eu gostaria, Chelsea Green, o que eu acho que vai acontecer, Charlotte Flair, eu acho que vai ser uma luta muito boa, potencial para 20 minutos de luta, e talvez um pouco menos porque vai ter todas as entradas, e aí a WWE vai colocar ali um tempo de cortina, então pode acontecer de as entradas tirarem um pouco o tempo da luta e essa luta ter menos tempo. Eu daria de 15 a 20 minutos para essa luta, se tiver de 15 a 20,
é potencial para mais de 4 estrelas, tá? Vamos aguardar para ver, mas pelo menos essa é a minha opinião. E para terminar, vamos falar aí de Roman Reigns e Seth Rollins. Ih, rapaz, o pessoal fala que eu sou hater do Roman Reigns, né? Eu sou hater do fato de que ele é um campeão de meio período, entendeu? Eu só acho que ele devia estar presente em todos os shows, tá? Se eu não gostasse dele, eu ia falar, cara, dropa o título e some da WWE. Vai se aposentar, vai cuidar da família. Eu não quero isso, eu quero mais que ele esteja presente em todos os shows, lutando com o máximo possível. Não precisa lutar em todo show, mas ele pode chegar num show e setar uma luta de duplas pro show seguinte, pro outro show ele setar uma outra luta mais pra frente de trios. Ele poderia estar mais presente, participar dos live events. Eu quero o Roman Reigns participando, eu quero o Roman Reigns presente, eu quero o Roman Reigns lutando e sendo campeão. Se não for para ele não aparecer, então que drope o título e dê para uma pessoa que vá fazer esse trabalho constante de aparecer nos shows, tá? Aqui, cara, eu tenho muitas reservas com relação a essa luta. Por quê? Eles estão vendendo como final da rivalidade. Eu não consigo ver essa luta como sendo o final da rivalidade do Roman com o Seth. Eu só consigo ver essa rivalidade acabando numa WrestleMania. Por mais que o SummerSlam seja o segundo melhor show do ano, não é a WrestleMania. E assim, eu ainda tenho uma leve fantasia de que um dia, não hoje em dia, mas um dia, o Jon Moxley ele resolva se vender por um grande contrato da WWE, quando o contrato dele com a AEW acabar, e ele venha para a WWE para encerrar a carreira dele. E aí a gente ter uma mega luta final entre Roman Reigns, Seth Rollins e Dean Ambrose na WrestleMania. Uma grande apoteose desse arco narrativo que foi a The Shield desde que eles estrearam lá em 2012. Dito isso, se a gente considerar que essa pode ser a última luta entre o Roman e o Seth, o único resultado lógico é o Roman ganhar. Porque toda a narrativa do Seth Rollins é de que o Roman não consegue ganhar dele. Então não faria sentido, sendo essa a última luta deles, o Roman perder de novo. Entendeu? Até porque o Roman é ainda a face da companhia. O Cody se vende como isso. A WWE tenta colocar o Cody como a face da companhia, mas o Roman Reigns ainda está em Hollywood. O Cody está chegando agora, mas o Roman está em Hollywood. Então o Roman é a face da WWE. Então eu acredito que numa situação dessa de Roman versus Seth, se for a última luta, a única lógica é que o Roman enterre o Seth Rollins de vez. Entendeu? E aí eu acho que é isso que vai acontecer. É o que eu gostaria? Não, porque eu gostaria que essa rivalidade continuasse. Eu gostaria de ter uma outra luta lá na frente, seja no 1x1, seja com o Dean Ambrose envolvido. Eu gostaria de ver mais desses dois. Né? Eu não gostaria que essa rivalidade terminasse agora. Não gostaria mesmo. Mas a WWE está vendendo assim. Então, nesse caso, a minha aposta vai ser o Roman Reigns. Eu gostaria que fosse Seth Rollins, porque eu gostaria que essa rivalidade continuasse. Mas dito isso, considerando que a WWE está vendendo como sendo a última luta, para mim, Roman Reigns sairá como ainda campeão da WWE, campeão mundial peso pesado da WWE. Mas eu tenho um bônus para vocês. Aqui entra a teoria maluca, tá? Aqui já não é prévia, aqui é divagação, aqui é fantasy booking. Eu acho que a gente pode ter uma enorme surpresa no final desse SummerSlam. Eu sei, vocês vão dizer que eu tô viajando, vocês vão dizer que eu tô surtando, vocês vão dizer que eu puxo muito o saco desse lutador, que eu sou muito baba-ovo desse lutador. Sou mesmo, passo o pano mesmo. Me escuta. Tem um lutador que ganhou uma oportunidade para lutar contra o campeão mundial no SummerSlam. Que lutador é esse? Obafemi. Ganhou o King of the Ring. Não é verdade? Pois bem, vejam a minha teoria maluca. Esse Roman Reigns ganha do Seth Rollins, tá comemorando com a Bloodline no meio do ringue, todo mundo celebrando. E aí, de repente, no meio do nada, já vai estar de noite em Minneapolis, todas as luzes da arena se apagam, acende as luzes verdes, toca a música do Obafemi, ele vem com a coroa na mão do King of the Ring, junto com o Adam Pearce, e ele chega e fala: eu quero a minha chance pelo campeonato mundial agora.
Mas, tiozão, a chance pelo título não é um Money in the Bank. Que se lasque. A WWE pode chutar o balde com relação a isso. O Oba Femi tem uma chance pelo campeonato da sua escolha no SummerSlam. Essa é a narrativa. Basta ele chegar lá e escolher. E se o Oba Femi resolve bater de frente com a Bloodline inteira no final do show? Toca a música dele, vem a sombra, o pessoal da Bloodline fica desesperado, vai na direção da rampa, o Oba Femi vem, marchando, arregaçando todo mundo, jogando um para cada lado. Eu botaria ele jogando o pessoal em cima de mesas para cada lado da rampa. Vai um para um lado, vai outro para o outro, vai outro para o outro. Ele vai na direção do ringue. O Roman Reigns, cansado, tá tentando se levantar. Vem o Seth Rollins, dá um stomp na cara dele, sai do ringue, fica encostado na mesa. O Oba Femi chega com o juiz, fala para iniciar a luta. O juiz inicia a luta como se fosse um Money in the Bank. O Roman Reigns se levanta, o Oba Femi pega, joga ele pra cima, boom! Fall from Grace, 1, 2, 3, the winner and new World Heavyweight Champion, Oba Femi. Parece loucura? É loucura. Mas, cara, se isso acontecesse, a IWC e a plateia do SummerSlam inteira iria surtar. Por mais que você odeie o Oba Femi, você ache ele forçado, se isso acontecesse, ia todo mundo implodir, assim, ia ser uma loucura. Ou ia ter muita gente feliz, ou ia ter muita gente com raiva, principalmente os fãs do Roman Reigns, que eu sei que tem muita gente aqui, tá bom? Esse cenário pode acontecer também na noite 1? Também pode acontecer, tá? CM Punk vencendo, comemorando, escurece as luzes, acende as luzes verdes, o Oba Femi aparece, oferece a coroa, aponta a coroa para Adam Pearce, chama um juiz, vai pro ringue e estraçalha o CM Punk. Também poderia fazer. Mas, considerando o arco que eles estão fazendo ali do Oba Femi como um grande monstro, eu acho que teria muito mais impacto se ele aniquilasse todo o exército da Bloodline e ganhasse o título do Roman Reigns do que se ele ganhasse o título do CM Punk. E além disso, isso daria oportunidade para o Roman Reigns tirar o seu devido descanso, que a gente sabe que ele falou que ele ia ficar na WWE até o verão. Ele não garantiu o outono e inverno, não. Então, eles poderiam até vender que o Roman Reigns foi tão estraçalhado, que precisou ficar um tempo descansando. Será que vai acontecer? Será que eu criei muita expectativa no show? Vamos ver se eu matei a charada, hein? Vamos aguardar. Nós teremos live aqui no nosso canal neste fim de semana. Como a gente falou, eu espero muito que vocês estejam aqui. Eu quero pulverizar todos os recordes do nosso canal e provar para todo mundo que esse aqui é um lugar legal para a gente poder estar assistindo essa coisa maravilhosa, essa arte maravilhosa que é a luta livre. E eu conto com vocês para isso. Como a gente falou no começo, basta vocês colocarem a transmissão do SummerSlam na sua televisão, pegar o celularzinho ou um tablet e aí você casar o áudio do show com a nossa live e aí você acompanhar a gente aqui juntamente com todo mundo. Nós queremos muito quebrar o recorde de pessoas na live e eu conto com todos vocês. Esse vídeo vai ser assistido mais ou menos por umas 3 a 4 mil pessoas. Se todos vocês aparecerem na live, a gente pulveriza nossos recordes. Nosso recorde, como a gente falei, 1.100 pessoas durante o show, 1.550 pessoas depois do show. Então, conto muito com vocês pra gente quebrar esse recorde aqui, beleza? Muito obrigado a todos pelo apoio, pela audiência. Não deixem de ficar ligados na nossa programação. Live do SmackDown, sexta-feira, 8h30, live do SummerSlam, noite 1 e noite 2, a partir das 6h30 da noite, vocês vão descobrir no dia em que horas que eu vou abrir a live, tá bom? Valeu, um grande abraço, vou deixar umas opções aqui na tela para vocês acompanharem, assistirem e maratonarem, porque, afinal de contas, tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. E não deixa de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos e deixar o seu hype, isso ajuda muita gente. Muito obrigado pela sua audiência, a gente se vê do outro lado, um grande abraço, e vamos, que o fim de semana vai ser tenso. Vamos que vamos. Será que a gente vai ter o Oba Femi? Vamos ver. A gente se vê. Um grande abraço. Até a próxima.